Tá certo. Bom dia mais uma vez, amados irmãos que estão aqui conosco no Zoom. É um grande privilégio nós podermos nos reunir aqui. E hoje, excepcionalmente, também nós vamos começar a transmitir toda a nossa reunião no Facebook. Então, muito obrigado também a todos os irmãos que vão participar conosco. E o nosso intuito principal é que, de fato, nós possamos louvar ao Senhor, que o nome dele seja glorificado. E, acima de tudo, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã, ela venha entrar nos nossos corações e as nossas vidas sejam edificadas. Então, desejamos boas-vindas a todos. Temos irmãos de outras localidades, nós queremos, de antemão, agradecer. E nessa manhã nós vamos ter nosso irmão Adilson, juntamente com a sua família, que mais esta boa oportunidade irão participar do nosso trabalho aqui, tanto com louvor e também com o ministério. Então, agradecemos ao irmão Adilson e a sua família, esses irmãos que nós amamos tanto, e sem dúvida o Senhor há de utilizá-los para trazer edificação aos nossos corações. Nós vamos cantar 2 cânticos, enquanto outros irmãos também estão entrando, e aí eu até peço para um dos irmãos compartilhar o endereço do Face, aqui no WhatsApp. Nós vamos enviar para outros irmãos também, tá bom? Então vamos cantar inicialmente o cântico Ele é Exaltado. Já vou compartilhar com vocês aí. Nós podemos, de fato, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós cantamos aqui em casa está eu, a Carol, a Selma e a Helena, e vocês cantam aí também, ok? Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclamam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclamam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Sem dúvida, o Senhor é exaltado nos céus. E a verdade dele há de sempre reinar. Amém, irmãos? Grande privilégio. Mesmo nesses dias, estamos vivendo de pandemia, dias que têm se levantado tantas teorias, tantas coisas, mas graças ao Senhor que a verdade do Senhor há de permanecer, há de sempre reinar. Nós vamos agora cantar o hino 423. Estava pensando nele nesses últimos dias. O hino de número 423, que fala, precioso é Jesus para mim. Esta, sem dúvida, é uma grande verdade. O Senhor, ainda mais nesses momentos, nós podemos confirmar isso, quão precioso é ter o Senhor conosco. Vamos cantar, então, 423. Nós cantamos daqui, vocês cantam daí, ok? 4, 2, 3.
Vou pedir para os irmãos também colocarem no mudo, para nós não termos as interferências, né? Você pode falar ao Senhor aí na sua casa. Naquele coisinho. 4, 2, 3. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado, tornou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita, nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém, Senhor. O nome do Senhor é precioso para cada um
de nós. Né? Irmãos, nós vamos passar alguns anúncios. Daqui a pouquinho nós vamos orar e logo na sequência iremos passar a palavra ao irmão Adilson. Então, deixa eu só pegar os meus anúncios aqui. Muito bem. Hoje à tarde, nós vamos ter um trabalho especial com adolescentes e jovens aqui da nossa igreja, mas queremos estender o convite também aos outros jovens e adolescentes que estão aqui nos ouvindo, tá bom? Então, hoje à tarde, o irmão Daniel, ele vai conduzir esse trabalho às 18 horas, ok? Às 18 horas teremos um trabalho, então, para jovens e adolescentes através do Zoom. Depois nós encaminharemos aí o link para vocês. Deixa eu só confirmar. Muito bem. Hoje à noite, se você estiver livre por aí, nós vamos estar com os irmãos lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Então, o trabalho vai começar às 20 horas, que nós temos o fuso horário. Então, se você tiver uma brechinha na agenda, pode compartilhar conosco, pode estar conosco virtualmente com os irmãos lá de Ji-Paraná, do estado de Rondônia. Na quarta-feira, nós vamos estar aqui, irmãos, para a oração. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui para o nosso momento de oração, e sem dúvidas tem sido muito gostoso, muito precioso nesse momento. Então, todos estão convidados a estar conosco, quarta-feira, às 20 horas, reunião de oração. E no próximo domingo, manteremos ainda o nosso trabalho aqui virtual, através do Zoom. Próximo domingo, às 10 horas, vamos ter a escola dominical, e no próximo domingo nós vamos contar com o ministério do irmão Cláudio Martinovski, ali de Portugal, ok? Então, nosso irmão Cláudio vai estar conosco no próximo domingo, e já fiquei sabendo que o Daniel passou aqui, que o Eduardo também vai estar com a gente, nos ajudando com o acordeão, né? Nós vamos, então, nos deliciar próximo domingo com a instrumentalidade aí do Eduardo conduzindo o acordeão, tá bom? Então, próximo domingo, às 10 horas, nós vamos estar reunidos aqui nesse sentido. Irmãos, eu sei que nós temos diversos pedidos, né, de oração, e o Senhor, Ele é conhecedor, e eu vou convidar o nosso irmão Alberto Trinque, que está participando conosco, para daqui a pouquinho fazer uma oração, mas eu gostaria que nós reforçássemos as nossas orações em prol do nosso irmão Jaime Crawford, né? Os irmãos já são conhecedores que o irmão já está há alguns dias internado, desfruta de uma idade também de privilégio, mas nós vamos daqui a pouquinho orar, então, em favor do nosso irmão Jaime Crawford, ok? De aniversariantes nessa semana, nós tivemos aqui na igreja, no dia 3, a nossa irmã Fran. Estou vendo aqui você, Fran, parabéns, que Deus a abençoe. Nós agradecemos ao Senhor Deus pela sua vida e do irmão Sérgio. E tivemos também, no dia 4, a nossa irmã Dona Quitéria. Eu creio que não deve estar presente, né? Mas a nossa irmã Dona Quitéria fez aniversário dia 4. Teve algum parente ou algum amigo dos irmãos que fez aniversário que os irmãos queriam compartilhar? Aí é só ativar o microfone, por favor. Bom dia, a irmã da Denise, fez aniversário no dia 2. Legal, Valner. Então, a Denise fez aniversário dia 2, que é a irmã da Deise. Obrigado. Sou Ivan. O meu irmão fez aniversário agora dia 3, Wagner. Wagner fez aniversário dia 3, irmão do Sr. Ivan. Ok, Sr. Ivan. Obrigado. Alguém mais? Creio que não, né? Muito bem, irmãos. Então, nós vamos orar nesse momento. Vou convidar, então, o nosso irmão Alberto Trinque para que ore ao Senhor, agradecendo por esses momentos, por esses pedidos aniversariantes, e especialmente também pela palavra que nós vamos ouvir na sequência. Irmão Alberto, por favor, só ativar o microfone. Boa noite, irmãos. Desculpa, bom dia. Bom dia. Eu estou no meio escuro aqui, eu estou achando que é noite. Um abraço a todos os nossos amados irmãos e parabéns também a todos os aniversariantes. Que Deus possa abençoá-los, né? Obrigado, irmão.
Vamos falar com o Senhor, então. Santíssimo Deus e glorioso Pai, Senhor dos céus e da terra, eis que entramos na tua presença para te louvar e te bendizer, porque és grande, és maravilhoso em todas as tuas obras. Não há Deus como o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio desse dia. Estamos vivendo na tua presença, servindo ao Senhor da forma que podemos. E agradecemos-te, ó Deus, por esta oportunidade de estar com os nossos irmãos, a quem tanto amamos. E queremos, Pai, nesse momento também, rogar que o Senhor venha abençoar os nossos aniversariantes. O Senhor ouviu o nome de cada um, o pedido de cada um, e nós pedimos que a graça do Senhor seja abundante e que essa data a eles possa se repetir com muitas bênçãos do Senhor. Também, nosso Pai, nós gostaríamos de lembrar na tua presença, mais uma vez nesse dia, o nosso irmão, o Sr. Jaime Crawford. Sabemos, ó Pai, que não tem estado bem, está internado, mas o Senhor pode visitá-lo com o seu poder e restaurar o nosso irmão, sendo esta a vontade do Senhor. Queremos também, Senhor, rogar pelos demais, por quem já temos orado nesta manhã, que a tua graça seja sobre todos eles. Queremos também pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso irmão Adilson, que estará trazendo a palavra. Dá ele a sabedoria, a direção do Espírito, para que venha, Senhor, uma palavra do trono para os nossos corações. Também rogamos, Pai, por todos nós que estaremos ouvindo a palavra. Dê-nos a sabedoria, Senhor, para assimilar a palavra e para viver ela no nosso dia a dia. Aceite, pois, a nossa gratidão por esses momentos e abençoa também os irmãos da direção desse trabalho, dando sempre a sabedoria, orientando-os em tudo, Senhor. E abençoe também as igrejas representadas por cada irmão, por cada família. Nós te louvamos, deixando esses momentos em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Alberto. Obrigado. Então, irmãos, só relembrando mais uma vez, nós estamos fazendo também essa transmissão simultânea no Facebook. E então, agora nós vamos ouvir a mensagem. Eu peço gentilmente que os irmãos deixem o microfone no mudo e vamos dedicar a nossa atenção a esse momento. Então, quero passar a palavra ao nosso irmão Adilson. Esses dias eu falei com o Adilson, precisa aumentar um pouquinho o número dos cânticos, né? Porque aquele primeiro domingo que a gente teve junto foi maravilhoso. Nós ouvimos os irmãos louvar ao Senhor. Então, hoje tem que dobrar, em vez de ser 2, precisa ser 4, no mínimo 4, cantar e louvar o Senhor. E aquele cântico que vocês cantaram, até mencionei com o Adilson, diversas vezes pude ouvir aqui esse último mês. Então, que tudo seja feito para a glória do Senhor. Bom, Adilson, está com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos cantar 2 no início e 2 no final. Pode ser assim, né, irmão? Acho que fica bom assim. Então, tá. Então, nós vamos cantar primeiro o 110 do Inário. 110 diz, vem ao Salvador, tu que distante estás. Vem ao Salvador, tu que distante estás. Jesus, o mediador, com Deus fez nossa paz. Vem, ó pecador, do teu pecado e mal. Jesus, o Salvador, da bênção sem igual.
fazendo expiação, e pela morte ali, teve a redenção, em graça oferta a ti. Vem, vem, vem. Vem, vem ao Salvador, recebe seu perdão, pois ele tem amor, eterna compaixão. Do oprimido vem, do que cansado estás, Jesus agora tem pra ti perdão e paz. Vem, vem, vem. Nós vamos cantar outro agora que diz: homens cruéis e malvados crucificaram ao Senhor. Talvez os irmãos conheçam esse hino. Eu acredito que conheçam, né? Homens cruéis e malvados crucificaram Senhor em um madeiro pesado, cruz vergonhosa de horror, e de espinhos fizeram uma coroa também. E em sua cabeça puseram com ordem cruel desdém. Foi sepultado entre os ricos, sepulcro novo ganhou, e junto aos mortos iníquos dormiu meu bom Salvador. Porém, ao terceiro dia, triunfante ressuscitou, venceu a morte, o inferno e a Satã ele derrotou. No outro dia, bem cedo, lá foram para ungir, muito corajosa, sem medo, a seu bendito Senhor. Santas mulheres falando, e a pedra quem tirará? Mas não sabiam que o anjo a tinha tirado já. Chegando ali reverentes, puderam logo avistar, com vestes resplandecentes, dois anjos a lhes falar. Porque buscais o vivente, vede que aqui não está, pois nos falou claramente que ia ressuscitar, para anunciar aos irmãos. Voltaram, pois, com temor, disseram logo a Simão: ó Pedro, vive o Senhor, pois hoje ao amanhecer vamos para o embalsamar, mas não chegamos fazer porque já ressuscitou.
Tá bom, isso. Bom, irmãos, então nós vamos voltar aos pensamentos que nós estávamos partilhando da primeira vez que estive aqui com os irmãos. Desde já estendendo meu agradecimento e dizer que é um prazer e um privilégio estar com os irmãos para partilhar a palavra de Deus. Nós estávamos pensando, na última vez, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né? Nós lemos 2 versículos no capítulo 1. Nós lemos o versículo 1 e o versículo 2. E hoje nós vamos voltar e ler estes versículos novamente, né? Nós vamos hoje até o versículo 4. Então, Romanos capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido outrora, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, por enquanto, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Bom, irmãos, nós estávamos pensando, primeiramente, sobre a forma como o apóstolo Paulo se apresenta, né? Ele se apresenta como um servo, defendendo o seu apostolado. E o fato de ter sido separado para o evangelho de Deus. Esses foram os pontos que nós marcamos, né, que nós pontuamos no versículo 1 deste capítulo. O fato dele defender o seu apostolado e ter sido separado para o evangelho de Deus. No versículo 2, ele mostra-nos que este evangelho, para o qual ele foi separado, não é algo novo, mas que foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas, e que este evangelho está em Sagradas Escrituras. Então, nós também procuramos, naquela ocasião, expor estes pensamentos que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Ele dá sequência nesses pensamentos. No versículo 3, ele continua falando a respeito do Evangelho. É bom, irmãos, nós observarmos, né, que até o versículo 17 deste capítulo 1, até o versículo 17 de Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele procura apresentar a grandiosidade do Evangelho. E ele condensa isso no versículo 16, que nós vamos olhar para ele daqui a pouquinho, né? No versículo 16 deste capítulo 1. Mas parece-nos que até o versículo 17 deste capítulo 1, o apóstolo procura exatamente demonstrar a grandiosidade deste evangelho. E ele também procura mostrar que este evangelho está intimamente ligado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Parece-nos, lendo estes versículos, que não tem como a gente desassociar, e de fato não tem como a gente desassociar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? É importante a gente observar isso. Este evangelho diz respeito exatamente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o centro, é a alma do evangelho. E quando nós temos a leitura do versículo 16, o apóstolo Paulo fala: este evangelho é o poder de Deus. Que afirmação preciosa.
né? Quando nós entendemos que o próprio Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que seria, né? O que seria esta mensagem preciosa? Ou como começou a ser divulgada esta mensagem preciosa? Como começou a ser apresentada essa mensagem preciosa do Evangelho? Então, eu gostaria de pensar nisso um pouquinho com os irmãos. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, se você tiver a sua Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse essas leituras, né? Lucas capítulo 2. Veja o que a palavra de Deus diz. 2:10 do Evangelho de Lucas. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Mensagem do anjo. E qual era essa boa nova? Qual era essa mensagem de grande alegria? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos observar o que o anjo falou. Vos trago boa nova. E esta expressão boa nova é evangelho. Boa nova. Mas não era uma boa nova qualquer. O anjo diz, é uma boa nova de grande alegria. Irmãos, o evangelho é uma notícia alegre. E é uma notícia que produz alegria. Quando nós lemos os efeitos desta mensagem do Evangelho, aqui o anjo está falando a respeito de uma mensagem de grande alegria. E essa mensagem era o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? A vinda do Salvador. Mas quando nós vemos os resultados práticos da pregação dessa mensagem, dessa boa nova, né? Nós vamos para Atos para ver esses resultados. Atos capítulo 8, eu vou ler, se você quiser acompanhar. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe está pregando o evangelho em Samaria. E a mensagem de Filipe, irmãos, se nós observarmos o versículo 5, consistia no anúncio do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Filipe era o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o poder apostólico operado por Filipe nos versículos 6 e 7. Mas nós observamos no versículo 5 que o condensar desta mensagem era o Senhor Jesus. Irmãos, nós não precisamos pregar nada diferente hoje. Não é verdade? Quando Paulo está falando com Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, tu, pois, filho meu, ele diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, diz Paulo, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Observe que não havia necessidade de que Timóteo inventasse qualquer outra mensagem, pregasse qualquer outra coisa. Paulo
chama o Senhor Jesus Cristo como testemunha no versículo 1, e logo em seguida ele fala: isto mesmo, Timóteo, que você ouviu de mim, você transmite aos outros. A mensagem era exatamente o que Filipe pregava, era o Senhor Jesus Cristo, era o Evangelho. Nós não precisamos pensar que nós temos que inventar qualquer outro tipo de mensagem para que as pessoas sejam atraídas, ou para que as pessoas se sintam felizes no nosso meio, ou para que as pessoas sejam salvas. Nada disso. O poder de Deus ainda é e sempre será o Evangelho. Paulo afirma no versículo 16 dessa epístola, né? E no versículo 8 aqui de Atos, capítulo 8, nós vemos que houve grande alegria naquela cidade. Porque os resultados produzidos pelo Evangelho na vida das pessoas eram resultados de grande alegria. Nós somos felizes por conhecermos o Senhor Jesus como Salvador. Não eliminou as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos problemas, mas nós somos felizes porque nós temos certeza da nossa salvação, da nossa justificação, do perdão dos nossos pecados. O que era a mensagem que Filipe pregava? Eu acredito profundamente que Filipe era fiel ao mandamento do Senhor Jesus Cristo em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Filipe pregava, eu acredito com muita certeza que era o mandamento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho. E este Evangelho produzia alegria nas pessoas que ouviam e que depositavam sua confiança nele. Veja ainda o capítulo 16 de Atos mesmo, né? Naquela mesma hora da noite, versículo 33, Atos 16 e 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Observe de novo. Boa nova de grande alegria. E aqui nós estamos vendo o testemunho que aconteceu na casa do carcereiro de Filipos. Grande alegria por terem crido em Deus. Nós sabemos o que aconteceu aqui no capítulo 16. Não é verdade? Sabemos. Paulo estava preso, pregou o evangelho para o carcereiro, ele creu, todos da sua casa creram também, foram batizados. Em seguida, o carcereiro toma Paulo e leva para sua casa. E agora, eles estão numa refeição e todos felizes por terem crido em Deus. Irmãos, eu talvez esteja falando com irmãos de mais experiência, né, de mais idade. E esses irmãos certamente sabem da alegria que é quando nos assentamos à mesa para uma simples refeição, às vezes, um simples café, e nós podemos ver na mesma mesa os filhos, as filhas, que comungam na mesma fé,
que depositaram a confiança no Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, o café é apenas um motivo para nós estarmos naquela mesa e vermos os nossos ali, aqueles que o Senhor nos deu e que estão conosco, partilhando da mesma fé. Isto é um motivo de grande alegria para nós. Não é verdade, irmãos? E eu acredito que o carcereiro de Filipos podia sentir agora o que era realmente ter depositado a fé no Senhor Jesus Cristo. E eles estavam comungando desta grande alegria. Então, a primeira coisa que nós estamos observando é que o Evangelho não é apenas uma boa nova de grande alegria, mas ele produz alegria nas pessoas que o recebem, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E nós estamos pensando também que o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo são inseparáveis. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, no capítulo 1 e versículo 1, ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E se a gente observar essa expressão, a gente vai perceber que Marcos está realmente mostrando que o Evangelho e o Senhor Jesus são inseparáveis. Agora, é bom nós observarmos que esta boa nova, conforme diz o anjo ali em Lucas, a boa nova do Evangelho, ela apresenta o Senhor Jesus Cristo, e como Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1 e versículo 23, o Evangelho não apresenta apenas a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala o Senhor Jesus, crucificado. O Evangelho, ele expõe o Senhor Jesus crucificado. Apresenta o ser humano completamente impotente diante de Deus, nas suas ações, nas suas obras, naquilo que ele é. O Evangelho apresenta a ira de Deus contra o pecado. E o Evangelho apresenta esta mesma ira de Deus sendo derramada, sendo colocada sobre o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Apresenta a grande oferta de perdão da parte de Deus a essa raça humana que Deus tanto ama. Então, irmãos, quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos apresentar ou precisamos falar a ira de Deus, ou sobre a ira de Deus contra o pecado. Nós só vamos entender o amor de Deus por nós, pecadores, quando nós entendermos o que é e o que foi a ira de Deus contra o pecado na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para a cruz, para aqueles acontecimentos daquela sexta-feira à tarde, ali no Calvário, quando nós olhamos para o que Deus fez ali, nós certamente vamos entender o que é a ira de Deus sobre o pecado.
ele desamparando o seu próprio filho. Quando nós olhamos para o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Deus o fez pecado. Naquele momento, naquela sexta-feira, o Senhor Jesus Cristo era pecado. Ele tomou sobre si, conforme diz Isaías, no capítulo 53, as nossas dores. E foi preciso que Deus o abandonasse por causa da santidade de Deus, em não poder comungar com o pecado. Foi preciso que Deus abandonasse o seu filho, porque estava sobre ele os nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. E nós não podemos também desassociar o Evangelho desta mensagem. Hoje nós vemos um Evangelho diferente sendo pregado, não é verdade? Um Evangelho assim mais colorido. Um Evangelho que não expõe a grande necessidade de salvação do ser humano, que não confronta a natureza do pecado, que não confronta a situação de distanciamento, de alienação que o homem vive em relação a Deus. Mas é preciso que nós mostremos isso. Porque só assim, quando a pessoa entender a sua grande necessidade de salvação, é que o Evangelho poderá produzir alegria na vida daquela pessoa. Nós estamos, nesses dias, acompanhando o internamento do nosso irmão Jaime, né, ali de São Joaquim da Barra, já na sua, como é que eu digo, na sua idade avançada, né, que a gente sabe que a idade vai avançando e as complicações de saúde, elas vão se agravando, né? Eu não sei se existe um irmão, daqueles irmãos antigos, mais velho que o nosso irmão Jaime. Eu acredito que não. Tem o seu Oswaldo Rosa, mas o Oswaldo é 2 anos mais novo do que o seu Jaime. Eu não sei se tem um irmão mais idoso que ele, ainda aqui no Brasil. Mas eu fico pensando o trabalho que esse irmão prestou já para o Evangelho. O tanto de pessoas que conheceram o Senhor Jesus através do ministério desse irmão, da pregação do Evangelho desse irmão. E eu fico pensando também, irmãos, que esses irmãos mais idosos estão passando e nós não estamos, talvez, vendo irmãos com o mesmo empenho, com o mesmo amor no Evangelho, se levantando. Não é verdade? Irmãos que valorizavam a palavra. Irmãos que amavam e que amam o Senhor. Pois bem, mas vamos seguir. Então, Paulo continua dizendo a respeito do Evangelho. E nós sabemos, irmãos, que o Evangelho que nós ouvimos, da forma como nós conhecemos,
Nós louvamos a Deus porque foi um evangelho genuíno que nós ouvimos. Agora, já nos dias de Paulo, como hoje, existem outros evangelhos sendo pregados. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, acredito que todos conhecem essa passagem, versículo 6. Admiram-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Eu me prendo na expressão do versículo 7, no final do versículo 7. E querem perverter o evangelho de Cristo. No final do versículo 6, Paulo fala de outro evangelho. No final do versículo 7, ele fala do evangelho sendo pervertido. E no final do versículo 8, ele fala de um evangelho anátema. Irmãos, nós vivemos em dias quando muitos tipos de evangelhos, se nós podemos usar essa expressão, está sendo pregado. Não é verdade? A maior parte desses evangelhos, eles estão separados do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são mensagens que não têm nada a ver com o Senhor Jesus. São mensagens que visam outros interesses. São mensagens que enaltecem o homem, que buscam interesses financeiros. Mas nós louvamos a Deus, porque nós conhecemos, tivemos a oportunidade de, no início da nossa vida cristã, conhecermos o verdadeiro evangelho, que apresentava o Senhor Jesus e este crucificado. Por isso o apóstolo fala no versículo 16, que nós temos lido aqui nesta carta: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho. É uma boa nova. É uma notícia feliz. Fala a respeito da salvação. Revela-nos o poder de Deus. E é um evangelho para todos. Não há distinção. Este evangelho, ele alcança e pode alcançar qualquer pessoa. Não importa a posição social. E não importa a situação de pecado que essa pessoa vive. Este evangelho é para todos, porque este evangelho é o poder de Deus. Então nós não precisamos nos preocupar, irmão, em anunciar qualquer outra coisa. Se nós anunciarmos o evangelho, nós vamos estar anunciando o poder de Deus. Ainda no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Era importante o apóstolo Paulo mencionar isto, o fato de que o Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Na verdade,
muitos conheciam as promessas referente à vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua descendência, ou a vinda do Messias, melhor, e a sua descendência. Veja Lucas, capítulo 1. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Observe que aqui em Lucas, Davi é chamado de seu pai. Paulo está falando o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Evangelho de Mateus, capítulo 1 e versículo 1 também, versículo também muito conhecido na palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus também menciona o fato de que o Senhor Jesus Cristo era filho de Davi. Aliás, neste evangelho, no evangelho de Mateus, por muitas vezes o Senhor Jesus Cristo é associado à descendência de Davi. Porque Mateus trata o Senhor Jesus Cristo como rei no seu evangelho. Acredito que todos sabemos disso. E ele começa logo o seu evangelho mostrando a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E o interesse de Mateus em fazer isto aqui, no início do seu evangelho, é exatamente ligar o Senhor Jesus Cristo a Davi, mostrando que ele é um descendente direto do rei, porque ele é tratado como rei aqui. Então, ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Nós não vemos isso no Evangelho de Marcos, onde o Senhor Jesus Cristo é retratado como o servo perfeito de Jeová. Porque em Marcos ele não é rei, o Senhor Jesus Cristo não é rei. Em Marcos ele é escravo. O escravo, o servo perfeito. E o escravo não tinha direito à genealogia. Ele tinha direito somente ao trabalho. Quando nós chegamos em Lucas ele é o filho do homem. E Lucas mostra a genealogia do Senhor Jesus Cristo também. E eu gostaria de mencionar que tanto em Mateus quanto em Lucas é apresentado Davi na árvore genealógica do Senhor Jesus. Sendo o filho do homem, Lucas traça a linha genealógica do Senhor Jesus Cristo e leva até Adão. Quando nós chegamos em João, ele é o Filho de Deus em João, no Evangelho de João. E quando nós chegamos no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, sendo Deus, ele não tem princípio e nem fim. Então, João não traça a árvore genealógica também do Senhor Jesus, porque lá ele é Deus. É interessante a gente fazer essas observações. Quando nós chegamos em Marcos, capítulo 9, veja capítulo 9, versículo 27. Mateus. Mateus 9 e 27. Quando nós chegamos em Marcos, capítulo 9, Mateus 9 e 27. Veja capítulo 9, versículo 27. Marcos, Mateus. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós observamos que estes cegos
chamaram o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi. Eles sabiam, certamente, que o Senhor Jesus Cristo era da descendência de Davi. Irmãos, os ensinos dos fariseus nos dias do Senhor Jesus Cristo consistiam em afirmar que o Messias viria da descendência de Davi. Veja Mateus 22. Mateus 22. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, o Senhor Jesus, perguntando aos fariseus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Olha o que eles responderam: de Davi. Versículo 42. De Davi. Eles sabiam que o Messias vinha da descendência de Davi. Mas eles se indignavam quando o Senhor Jesus Cristo dizia ser ele mesmo o descendente de Davi, portanto, o Messias. Mateus 12, 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Baal-zebub, o senhor das moscas. Numa outra tradução, o senhor das fezes. Era este o conceito que os fariseus tinham do Senhor Jesus Cristo. Porque ele se dizia, ele era o descendente de Davi, portanto, o Messias. Aqui nesse mesmo evangelho, capítulo 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui não era uma ou outra pessoa, mas as multidões, a grande massa, sabia que o Senhor Jesus era o descendente de Davi. O ensino da igreja primitiva, irmãos, em Atos capítulo 2, passava por este ensino. Atos capítulo 2. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo viu a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Observe que eles ligaram o Senhor Jesus Cristo ao rei Davi, como seu descendente direto. Capítulo 13 de Atos, verso 21. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. De novo. Por isso Paulo está dizendo o qual, versículo 3, melhor, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi.
Irmãos, eu vou avançar um pouco porque eu tenho poucos minutos. Eu vou para o versículo 4 agora, que eu gostaria de considerar um pouco a respeito deste versículo. Foi designado filho de Deus. Então, não somente filho de Davi, mas no versículo 4, foi designado filho de Deus. Então, filho de Davi segundo a carne, e designado ou demonstrado ou apresentado como filho de Deus. E as pessoas reconheciam o Senhor Jesus como filho de Davi, mas também o reconheciam como filho de Deus, Marcos capítulo 5. Observe esta expressão que nós temos em Marcos capítulo 5, que ela é importante. Veja, versículos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. É aquela legião de demônios que estava naquele homem geraseno ou gadareno. Os próprios demônios reconheciam que o Senhor Jesus Cristo era filho de Deus. E Paulo diz aqui, foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. A santidade na vida do Senhor Jesus Cristo também foi reconhecida. Veja Lucas. Lucas capítulo 4 agora. Versículo 34. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Agora nós estamos vendo um homem endemoniado na sinagoga, versículo 33. E aqui, a santidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o fato dele ser o separado, o ungido de Deus, é reconhecido. Quando nós lemos em João, irmão, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 46, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? Nós observamos que a palavra ali está no singular, a palavra pecador. E eu penso que o Senhor Jesus Cristo está perguntando o seguinte: quem dentre vós me convence de eu ter manifestado a natureza pecaminosa? Quem dentre vós pode me acusar de eu ter feito as coisas que vocês fazem? De fato, o Senhor Jesus Cristo não possuía a nossa natureza pecaminosa. Ele era e é o Santo de Deus. Este versículo, ele nos mostra as duas verdades preciosas, segundo meu raciocínio. Foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira é que a ressurreição dos mortos, feita pelo Senhor Jesus Cristo, autenticou, demonstrou claramente ser ele o Filho de Deus. E, posteriormente, essa autoridade ele passou para os seus discípulos. E nós vemos também alguns acontecimentos desses na vida dos apóstolos. Nós lembramos, por exemplo, da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, a ressurreição daquela menina. Nós vemos, por exemplo, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7. E certamente nós nos lembramos também
da ressurreição de Lázaro em João capítulo 11. A ressurreição dessas pessoas demonstraram e autenticaram claramente o Senhor Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E mais, segunda coisa, a sua própria ressurreição, que foi realizada pelo Pai, conforme Atos capítulo 2, versículo 23 e 24. Atos capítulo 5, versículo 15. Capítulo 10, versículos 39 e 40. E Romanos capítulo 4 e versículo 24. Estou citando os textos, porque o Gessé está aqui do meu lado mostrando que o tempo está acabando. Estes textos que eu citei mostram claramente que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi um ato soberano de Deus. Porque, como diz o salmista Davi, não permitirá que meu santo veja corrupção. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo provou, demonstrou o espírito de santidade que havia nele. Isso é importante, irmãos. E Paulo fala, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós lemos Mateus 28, 18, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não disse isso em momento nenhum do seu ministério. Mesmo nós sabemos que ele tinha autoridade. Na crucificação, ele falou, eu tenho poder para colocar à minha disposição legiões de anjos, mas não fez isso. Mas agora em Mateus 28, 18, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Agora ele dá ordem. Ele tinha a autoridade dada por Deus. E quando nós lemos Hebreus 2 e 7, para nós terminarmos. Hebreus 2 e 7, este é o último versículo que nós vamos ler. Nós temos... Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A esse nome bendito seja toda a honra e toda a glória. Amém. Agora nós vamos cantar mais 2 hinos, então, irmãos. Deixa eu chamar a turma aqui. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto
divino, coroa de espinhos, e o povo lhe deu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia a ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Me deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, mostrando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Você adora, acho. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei.
Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos ao Senhor Deus por esses momentos tão preciosos que pudemos passar aqui e agradecer por essa importante palavra que temos recebido, confirmando o nosso Salvador como servo, como rei e, de fato, ele sendo o Filho de Deus. Nós agradecemos, irmãos, por esses momentos e quero aqui novamente agradecer ao irmão Adilson, a sua família, a irmã Débora, Adonias e Gessé. Agradecemos vocês por nos ajudarem e por cantarem esses hinos tão lindos, que fazem nos recordar do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, neste momento de isolamento, de pandemia que nós estamos tendo, essas palavras, tanto a mensagem quanto os cânticos, vieram para nos animar, revigorar a nossa fé, que precisamos do Senhor Jesus. E como é bom saber que Ele está conosco a cada momento. Queremos agradecer a todos os irmãos que participaram conosco nessa manhã, irmãos de outras localidades, de outros estados. Estou vendo bastante gente aqui, eu quero, em nome da igreja, agradecer. Os irmãos que também nos assistiram através do Face, pudemos ver uma boa audiência. Muito obrigado também pela presença. E próximo domingo nós vamos estar aqui às 10 horas também para ouvir da palavra do Senhor. Eu tenho 2 pedidos de oração que foi nos passado, eu quero comunicar aos irmãos. E depois desses pedidos eu vou convidar o irmão Marco Aurélio, lá de Fervedouro. O irmão Marco vai terminar com uma oração, agradecendo ao Senhor por esses momentos e também pelos pedidos. Então, eu gostaria de lembrar da tia do nosso irmão Jânio. Ela chama-se Amélia, ela mora no Ceará e ela está entubada devido ao Covid, né? Então, nós já temos orado já há alguns dias pela tia do Jânio, a Amélia, e vamos reforçar que ela ainda não é salva e que o Senhor, de fato, venha fazer esta obra. E alguns membros, né, da família do Jânio passaram pelo Covid, mas já estão em recuperação, né? Então, ele mencionou aqui a Mazé, Inês, Carmen,
e outras pessoas. Então, nós vamos agradecer por essas pessoas, mas vamos orar em favor da Amélia. E nós soubemos hoje pela manhã que a irmã Maria, da igreja em São Marcos, ela partiu para estar com o Senhor. A irmã Maria, ela é esposa do nosso irmão Paulo Honório, né? O nosso irmão Paulo Honório, ali da igreja em São Marcos. A informação que foi passada é que ela morreu de pneumonia, né? Então não tem uma relação com o Covid, e nós já sabemos que está nos braços do Pai. Mas eu vou pedir ao teu irmão Marco para que ore em favor do nosso irmão Paulo Honório, da igreja em São Marcos também, e por todas as pessoas conhecidas que têm passado, né, por esse momento de pandemia, que têm tido também os seus familiares e amigos nessa situação. Tá bom? Então, irmãos, vamos orar ao Senhor. Irmão Marco Aurélio, ative o microfone e vamos orar. Ok. Oremos. Senhor nosso Deus, o nosso amado Pai, nós te agradecemos pelas verdades que nós ouvimos nessa manhã sobre o teu Evangelho, esse Evangelho poderoso, como a tua palavra nos diz, que é o poder de Deus para a salvação de criaturas tão insignificantes como nós, tão pequenas como nós, foram alcançadas, ó Pai, por esse tão grande evangelho, que é o teu poder. Nosso desejo, ó Pai, era estar reunidos todos juntos, mas isso não tem sido possível. A presença dessa pandemia, nós sabemos também que o Senhor pode eliminá-la de um dia para o outro, de uma hora para outra, e nós queremos confiar isso em tuas mãos. Te agradecemos pelo irmão que trouxe a tua palavra e pedimos pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério também, que o Senhor esteja abençoando e dando a ele sempre vigor, e nós ouvimos nessa manhã, Pai. Nós queremos lembrar nesse momento, mais uma vez, do irmão Jaime Crawford, já na sua idade avançada, que está também ali naquela UTI. Que a tua mão poderosa esteja sobre o teu servo, recuperando assim de acordo com a tua vontade. Lembramos também da tia, do irmão Jânio. O Senhor tenha misericórdia dela e o Senhor dê ainda uma oportunidade para ela de enfermidade. E também te agradecemos pelas informações que temos de outros que também ali foram atingidos, mas já estão recuperados. Te pedimos também pelo irmão Paulo Honório, nesse momento também, o Senhor tem recolhido a sua esposa para a sua presença. O Senhor esteja confortando o coração do nosso irmão, e também da igreja ali no Jardim São Marcos, que eles sejam comportados pela tua bondosa mão, Senhor. Lembramos também, mais uma vez, da família do irmão Cleto, ali do Mato Grosso, que também um irmão tão útil, que o Senhor recolheu também para a tua presença. Pedimos que o Senhor conforte o coração daquela esposa também, dos pais ali, daquele jovem irmão, que aprova o Senhor também levar, ó Pai, para a tua santa presença. E te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de participar desse aplicativo, ouvindo a tua palavra, Pai. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, muito obrigado. Um excelente domingo na presença do Senhor. E logo, logo, se o Senhor nos permitir, quem sabe voltaremos a nos reunir presencialmente. Mas, se não, continuaremos aqui através do Zoom. Tá bom? Os microfones vão ser abertos. Quem quiser mostrar as crianças, até os mais velhos também, é o momento da gente poder se falar. Bom domingo a todos. Eu já estou com a minha princesinha aqui, ó.